Olá! Para encerrarmos nossas apresentações dessa manhã, teremos a palestra da professora doutora Cecília Nunes Rabelo, advogada sócia no Saraiva e Rabelo Advocacia, especialista em economia criativa, mestre em direito constitucional, especialista em gestão e políticas culturais, Universidade de Girona, ES, especialista em direito público, presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, membros do Grupo de Estudo e Pesquisa em Direitos Culturais, CNPq Unifor, com o tema Biblioteconomia e o fomento à cultura. Possibilidades de captação de recursos para os projetos culturais na área. A professora abordará o fomento à cultura, que é um dever do Estado, e como é implementado por diversos mecanismos, dentre eles os editais e as leis de incentivo fiscal. A colaboração de projetos e participação nesses mecanismos de fomento pode ser uma possibilidade de captar recursos para concretizar projetos na área da biblioteconomia. A compreensão destes mecanismos, bem como a análise jurídica deles. Boa palestra a todos! Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao primeiro Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia. Eu sou Cecília Rabelo, professora e advogada na área da economia criativa. Bom, e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre as possibilidades de fomento aos projetos culturais na área da biblioteconomia. O nosso tema é biblioteconomia e o fomento à cultura, as possibilidades que os profissionais dessa área podem conseguir através das diversas leis de incentivo à cultura. Especificamente vamos falar sobre a Lei Rouanet, que é a lei mais importante, né, a lei federal mais importante de incentivo à cultura do país. Mas antes de adentrar exatamente no tema da Lei Rouanet especificamente, a gente precisa falar um pouco de onde é que vem esse dever do Estado, no caso o Estado como um todo, União, Estados e municípios e Distrito Federal, de fomentar a cultura, né? Então, o que são os direitos culturais, né? Da onde vem esse dever do Estado de ter que fomentar a cultura? Bom, os direitos culturais, nos quais estão incluídos também o dever do Estado de fomentar a cultura e o direito de cada um de nós de ter acesso aos bens culturais, ele está previsto tanto na Constituição Federal, que é a lei mais importante do país, quanto nas diversas cartas e documentos internacionais sobre o tema, né? Então, os direitos culturais são direitos humanos e direitos fundamentais. Direitos fundamentais porque estão na Constituição Federal e direitos humanos porque estão na norma internacional sobre direitos humanos, né? Direitos humanos, como o próprio nome já diz, é um direito pelo fato de ser humano, né? Então, os direitos culturais, eles são inerentes à nossa condição de pessoa, né? A nossa condição humana. E dentre eles, e a gente vai citar alguns aqui, os diversos direitos culturais existentes na nossa norma está o de fomentar a cultura e de ter direito ao acesso aos bens culturais. Bom, no conceito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948, que é a norma mais importante e, na verdade, que deu início, né, a essa questão dos direitos humanos no âmbito normativo, ela fala no artigo 27 que toda pessoa pode, né, ter um direito de tomar parte livremente na vida cultural, de fruir das artes e de participar do progresso científico e dos benefícios que dele resultam, né? Então, já nessa norma internacional já previa que todos nós temos direito de acessar esses bens culturais, né? E acessar esses bens culturais depende também de um fomento, né, de um incentivo que venha, seja por parte do Estado, seja pelas empresas, pelo mercado, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre esse dever do Estado, né, de fomentar a cultura, fomentar as manifestações culturais e, por consequência, fazer com que todos nós tenhamos direito, né, tenhamos acesso a esses bens culturais. Já na Constituição Federal, que é a norma mais importante do país, como a gente falou, cultura é direito fundamental, né? A gente tem uma seção específica para isso, tá? Dentro dos artigos da Constituição, e um rol não taxativo, ou seja, não existe um rol de direitos culturais. Existem vários direitos, né, espalhados no âmbito normativo, dentro dessa norma fundamental, né, que é um sinônimo aí de Constituição Federal, que prevê alguns direitos culturais, como o direito à liberdade de expressão, como o direito de usufruir das artes, o direito ao patrimônio cultural, que tem muito a ver com a questão da biblioteconomia, tá? Tem a ver com memória,
tem a ver com a preservação dessa memória, a difusão dessa memória. Então, já na Constituição Federal, né, que é essa norma fundamental, a gente já tem o respaldo da onde vem esse dever do Estado de fomentar a cultura. Um conceito de direitos culturais eu trago, que é o do professor Humberto Cunha, que é um estudioso na área, cearense aqui, professor da Unifor, doutor. Ele fala que os direitos culturais são exatamente aqueles que são afetos às artes, à memória coletiva e ao fluxo de saberes. E aqui a gente preza muito pela questão da memória, né? Porque a gente sabe que a biblioteconomia ela vai atuar bastante com essa questão da memória. Então, ela está aqui dentro também do âmbito dos direitos culturais, por isso a gente está falando sobre essa temática. Na Constituição Federal, como a gente falou, né, está previsto que o Estado deve garantir a todos o exercício dos direitos culturais, né, e que ele vai proteger essas manifestações. Então, já nessa norma também, reiterando, está presente esse dever de fomento. E esse dever de fomento, ele se dá por diversas normas. Tá? Uma delas é a Lei Rouanet, que é a Lei 8.313 de 1991, que a gente vai falar especificamente mais adiante. Mas tem outras, tá? Tem leis específicas para o setor audiovisual, tem leis específicas para o fomento ao patrimônio cultural, que é muito feito através do IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pela FUNARTE, a Fundação das Artes, e diversos outros setores, tanto na União quanto nos estados, quanto nos municípios e no Distrito Federal. Então, fomentar a cultura, esse dever de fomentar a cultura que é feito pelo poder público, né, ele se dá por diversas normas. Aqui a gente vai falar da Rouanet, mas existem outras, tá? Existem muitas possibilidades de acessar esse recurso público e assim realizar os projetos culturais, aqui a gente está falando especificamente da área da biblioteconomia, que como a gente vai ver no âmbito da Rouanet, ela está lá presente sim, as bibliotecas e tanto projetos culturais nessa área são previstos sim como objeto de fomento por parte dessas diversas leis de incentivo e especificamente da Lei Rouanet. Bom, para a gente continuar nesse contexto, entender um pouco sobre da onde vem esse dever do Estado de fomentar a cultura, por que que isso é um dever do Estado, por que que o Estado tem leis de incentivo à cultura, é que a gente está fazendo esse panorama geral, tá? Porque não vem do nada, né? E isso é importante dizer, porque existe um direito, né? Existe um direito de ter acesso aos bens culturais e existe um direito também de ter normas que fomentem esse acesso, né? Então, é importante a gente saber de onde é que vem, de onde é que surge, né, esses diversos mecanismos de incentivo à cultura. Bom, lá na Constituição Federal, como a gente está falando dela, tem também o artigo 216A, né, que é o artigo que fala sobre o Sistema Nacional de Cultura, que é um sistema descentralizado, democrático, né, e participativo de gestão da política pública de cultura. Então, desde 2012, a gente tem lá na norma fundamental que o fomento à cultura ele deve ser feito de forma sistematizada, ou seja, a União tem seu papel, o Estado tem seu papel, o município tem seu papel, o Distrito Federal, que age como Estado e município, né, tem também o seu papel. Então, é descentralizado, ou seja, a gente não vai ter o fomento só na União, só no Estado, só no município, a gente tem ele espalhado, ou pelo menos deveria ter. A gente vai ver aqui que estados e municípios também têm leis de incentivo, não é só a Rouanet, né? Diversos estados, acho que a grande maioria dos estados do Brasil tem leis de incentivo também, tá? Só que aí vai ser em relação a outro imposto, a gente vai ver isso aqui um pouco mais à frente. E os municípios, principalmente os maiores, também têm leis de incentivo, né? A gente está falando especificamente sobre leis de incentivo porque é o mais comum, tá? Mas também tem outras formas de fomento. Bom, então o Sistema Nacional de Cultura é isso, está lá na Constituição previsto que esse incentivo, essa política pública de incentivo, ela é participativa, né? Ou seja, com a participação popular, através do lançamento de editais, através dos conselhos, etc. Quem está muito nessa área da cultura sabe como é que funcionam os conselhos de cultura, né? E também é descentralizada, ou seja, não é só focada na União, nos estados ou no Distrito Federal, nos municípios, na verdade é espalhada entre todos eles e deve ser realizada por todos eles, tá? Bom, também na Constituição a gente prevê um conceito de patrimônio cultural. Por que isso é importante? Porque isso vai lá refletir na Lei Rouanet, que a gente vai falar um pouco mais à frente, porque os projetos culturais na área da biblioteconomia
podem também se encaixar na área do patrimônio cultural, especificamente o imaterial, né? Porque a Constituição traz um conceito, né? Um conceito amplo de patrimônio cultural, que é o conjunto de bens, né? Sejam individuais, tomados individualmente ou em conjunto, né? Que sejam representativos da identidade, ação ou memória dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira. Esse conceito que a Constituição traz de patrimônio cultural, ele é um conceito amplo, certo? Então a gente percebe que não vai definir taxativamente quais são os bens que fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Na verdade, vai depender realmente de uma interpretação, né, se esse bem tem relação com a identidade, com a memória ou com a ação de alguns dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira, inclusive grupos que são minoritários, inclusive grupos que não costumam estar, né, protegidos pelas leis de patrimônio cultural. Então, ele é um conceito amplo, né, muito abrangente e muito democrático. E dentro dos projetos culturais que a gente pode pensar no âmbito da biblioteconomia, a gente pode encaixar esses projetos dentro desse conceito de patrimônio, porque isso é interessante para a gente levar esse projeto, por exemplo, para uma avaliação no âmbito da Lei Rouanet, por exemplo. A gente vai ter esse encaixe, né, do conceito que o projeto traz, né, conceito de patrimônio cultural que o projeto traz, que está de acordo com a Constituição Federal, que é o conceito jurídico de patrimônio cultural. Isso vai dar, digamos assim, um aspecto positivo, né? Vai ganhar pontos aí em relação ao projeto, porque você está realmente casando, né, o projeto com esse conceito constitucional de patrimônio cultural. Bom, como a gente vem falando, dever do Estado de fomentar a cultura, né? Esse dever, ele é feito, ele é uma competência, o que a gente chama de competência no âmbito da Constituição Federal, né? Uma competência da União, uma competência dos estados, uma competência dos municípios e Distrito Federal para tanto atuar na área do fomento à cultura, no sentido de construir equipamentos culturais, né? Enfim, fazer editais, etc., quanto de legislar sobre fomentar a cultura. No caso, criar normas, criar leis, né, que falem, né, que tragam mecanismos de fomentar a cultura. Então, é uma competência que é distribuída entre esses entes e todos vão atuar. Então, todos os entes, no caso, né, Estado, município, União e Distrito Federal, vão ter leis sobre fomentar a cultura. Tá? Alguns têm leis de incentivo fiscal, outros têm leis de fomento direto. Qual é a diferença? O fomento direto é o recurso que sai dos cofres do Estado, né, do poder público, e vai para o projeto cultural diretamente. E o incentivo fiscal é quando o poder público ele renuncia um tributo que entraria no cofre público, ou seja, ao invés de você, contribuinte, pagar o imposto para mim, no caso União, eu permito que você pegue esse seu imposto e dê para um projeto cultural realizar enfim, os seus objetivos, suas finalidades. Então, é o que chama de renúncia fiscal. Né? Incentivo fiscal é isso. Bom, então ele pode se dar por na verdade, variadas formas, né? E o panorama do fomento público à cultura no Brasil é esse que vocês observam aí no âmbito nacional. A gente tem a Lei Rouanet, como dito, a gente tem leis do audiovisual, a gente tem editais que são lançados pela Funarte, pelo IFAM, pela Secretaria Especial da Cultura, etc. Então, no âmbito federal, a gente tem leis de incentivo fiscal e fomento direto, né, através dos editais. No âmbito estadual, a depender do estado, né, ele vai ter leis também de incentivo fiscal. A maioria tem. E esse incentivo fiscal é feito através do ICMS, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, tá? Que é um imposto estadual. Então, ao invés do contribuinte do ICMS, né, pagar o imposto diretamente para o Estado, ele vai pegar um percentual daquele imposto dele e vai aplicar num projeto cultural, que vai prestar contas, bonitinho, tá? Tudo isso é bem fiscalizado, bem controlado, tá? Então, isso é o que se dá no âmbito dos estados, que também tem editais de fomento direto. Então, procura no teu estado, né, onde você estiver, na Secretaria de Cultura do seu estado, se ela lança editais de fomento à cultura, né, se ela tem lei de incentivo fiscal, fica sabendo disso, que isso é muito importante para que você se alinhe, né, e se prepare para escrever seu projeto e participar desses editais. Assim como no âmbito municipal, vários municípios também têm editais de fomento à cultura e alguns, não são muitos, mas os maiores costumam ter leis de incentivo fiscal, que aqui nesse caso vai ser em relação ao ISS, que é o Imposto sobre Serviço,
o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Então, esses dois impostos que são municipais, mesma lógica. O município, ao invés do contribuinte pagar o imposto para ele, ele permite que o contribuinte pague o imposto, parte do imposto seja destinado à realização de um projeto cultural que pode muito bem ser um projeto da área da biblioteconomia, desde que a gente consiga conciliar, né, e fazer com que esse projeto realmente tenha uma pegada cultural, né, que tenha esse aspecto cultural, tá? Então, esse é o panorama. Qualquer um desses editais, dessas leis de incentivo fiscal, pode ser acessada por projetos culturais da área da biblioteconomia, como falado, desde que seja encaixado nesse conceito mais cultural, tá? E o fomento privado, né? Porque a gente sabe também que existem empresas, né? Diversas empresas, inclusive também associações do terceiro setor, etc., que fazem o incentivo à cultura, né? Que fomentam a cultura de alguma forma. A gente tem editais, por exemplo, da Petrobras, da Oi, que chama de Oi Futuro, né? Do Itaú Cultural, que também é bem reconhecido no âmbito do fomento à cultura, do SESC, do SEBRAE, tá? Então, editais de patrocínio e diversos outros que empresas privadas lançam, né, para apoiar projetos culturais. Então, sempre é interessante a gente estar observando quais são os editais que estão saindo, né, quais são as empresas aí que estão fazendo editais de incentivo à cultura e participar desses editais, né, observando que alguns deles pedem que você já tenha um projeto aprovado na Rouanet, tá? O edital da Petrobras, por exemplo. Então, para você participar do edital da Petrobras, você já tem que ter aprovado seu projeto lá na Rouanet, tá? Isso é uma coisa interessante. Você precisa primeiro pegar seu projeto, escrever bonitinho, de acordo com o que a gente vai falar aqui, aprovar ele lá no âmbito da Rouanet e depois participar do edital da Petrobras. E aí sim a Petrobras vai ser o seu incentivador, né? É uma forma que ela tem de selecionar quem ela vai incentivar. Tá? Então, sempre ficar atenta a essas possibilidades de fomento. Agora, a gente vai falar especificamente sobre a Lei Rouanet, que é a Lei 8.313 de 1991. Bom, a Lei Rouanet, na verdade, com esse nome ficou muito conhecida, na verdade é a Lei 8.313 de 1991, que cria o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o chamado PRONAC, né? E o PRONAC, ele é um grande programa que ele não tem só incentivo fiscal. Ele, na verdade, prevê três mecanismos, né? Tem o Fundo Nacional de Cultura, tem os FICARTs, né, que são os fundos de investimento ao setor cultural e artístico, e o incentivo fiscal. Né? Então, na verdade, o incentivo fiscal, que ficou mais conhecido, né, que é o mais utilizado hoje em dia, é realmente o mecanismo mais importante de fomentar a cultura do país. Né? Ele acabou ficando mais conhecido, mas a Rouanet é muito maior do que isso. Né? Então, ela prevê outros mecanismos também. Ela prevê, por exemplo, o Fundo Nacional de Cultura, que foi da onde saiu o recurso da famosa Aldir Blanc, né, da Lei Aldir Blanc, que foi uma lei emergencial que teve, né, em 2020 para apoiar o setor cultural por causa da pandemia do Covid-19. Então, esse recurso ele veio do Fundo Nacional de Cultura, que é previsto pela Lei 8.313. Mas aqui a gente vai falar especificamente sobre a parte dessa lei que fala do incentivo fiscal. A parte que fala do Fundo Nacional de Cultura é bem interessante também, e o fundo costuma lançar editais também, tá? Então é importante ficar atento a isso. Mas aqui a gente vai falar especificamente sobre o incentivo fiscal previsto na Lei Rouanet. Bom, quais são os requisitos legais, então, para participar, para trazer um projeto cultural para a Lei Rouanet? Bom, basicamente três. Isso de antemão, né? Claro que existem, você tem que se encaixar e se adequar a diversas regras que tem tanto na Lei Rouanet, quanto no seu decreto, quanto na instrução normativa, que é uma norma específica que vai falar das minúcias, né? De como é que você escreve o projeto, executa e presta contas no âmbito da Rouanet. A instrução normativa número 2 de 2019, tá? Mas quais são os requisitos prévios, né, básicos para você entrar com um projeto cultural na Lei Rouanet? Bom, você tem que se adequar aos princípios da Constituição Federal, por isso que a gente vem falando da Constituição Federal até agora, porque ela é importante para você adequar o seu projeto com os princípios que estão lá, certo? No artigo 215, no artigo 216, e para acessar a Constituição é muito fácil, só colocar aí no Google que você facilmente tem a versão mais atualizada dela.
Então, o projeto ele tem que estar adequado a esses princípios, tá? Que é o da pluralidade, diversidade, enfim, diversos princípios que tem lá aplicados à área cultural. Outro ponto é que você tem que atender às finalidades do artigo 1º da lei e do artigo 2º do decreto. Esse decreto, 5761 de 2006, é o decreto que regulamenta a Rouanet, tá? Então, se adequar às finalidades da Rouanet e se adequar aos objetivos da Rouanet. Então, se adequar à Constituição Federal, se adequar às finalidades e se adequar aos objetivos da Rouanet. E como é que isso é feito na prática, né? Na prática, na hora que você está escrevendo o projeto, lá no sistema SALIC, que é o sistema federal para inscrever projetos na Rouanet, você vai ter que escrever lá de que forma o seu projeto se adequa aos princípios, de que forma, qual é o artigo, qual é o inciso, né, da lei que o seu projeto está ali, né, atingindo, qual a finalidade que tem lá na lei que seu projeto vai atingir, qual é o objetivo que tem lá na lei que seu projeto vai atingir. Isso você vai escrever dentro do SALIC, né, dentro lá do sistema. Quando você estiver escrevendo seu projeto cultural, a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Quais são essas finalidades, né? Coloquei aqui um rol apenas para vocês saberem, né, como é que é, não vou ler cada um deles, mas é importante que você tenha isso à mão para entender quais são essas finalidades, né? Então, na hora que for escrever o projeto, dá uma olhada nessas finalidades, que são diversas, né? Contribuir para facilitar o acesso aos direitos culturais, promover regionalização das atividades culturais, ou seja, trazer o fomento não só para as regiões mais ricas, né, mas também espalhar elas pelo país inteiro, preservar os bens culturais que fazem parte do patrimônio, priorizar o produto cultural do país. Então, são diversas as finalidades. E aí, o seu projeto tem que se encaixar, tem que buscar atingir alguma dessas finalidades. E os objetivos também, você tem que adequar o seu projeto para que ele consiga atingir algum desses objetivos. E aqui eu destaquei os que falam sobre as bibliotecas, né? Porque a própria lei fala expressamente que um dos objetivos da Rouanet é preservar a difusão do patrimônio cultural, inclusive dos equipamentos culturais que as bibliotecas estão inclusas como equipamentos culturais, né? Então, projetos que tenham relação com bibliotecas estão expressamente previstos como possíveis dentro da Lei 8.313, assim como recurso para financiar projetos que ocorram dentro de bibliotecas, não dentro fisicamente, mas no âmbito, né, da biblioteca, e também para reformas. No caso, a biblioteca muitas vezes está situada num bem que é um patrimônio tombado, por exemplo, ele também vai entrar aí, pode entrar com um projeto aqui na Rouanet, ou não. Na verdade, esse projeto ele vai se realizar dentro e fora da biblioteca, mas ele é um projeto pensado no âmbito da biblioteconomia, voltado, por exemplo, à preservação da memória, difusão da memória, etc., ou dos fluxos de saberes, né, de alguma manifestação cultural. Isso é super possível dentro de um projeto cultural apoiado aqui pela Rouanet, certo? Bom, e qual é a diretriz básica, né, que a gente tem que ter de antemão? Qualquer projeto que você escreve no âmbito da Rouanet, ele não pode ser objeto de apreciação subjetiva quanto ao seu valor artístico-cultural. Isso é importante porque a lei determina que não haverá uma análise do que é bom, né, do que é arte, do que não é arte, do que é cultura, do que não é cultura. Na verdade, o seu projeto, se adequando aos objetivos da lei, se adequando às finalidades da lei, e da Constituição, claro, ele vai poder, e lógico, preencher os requisitos formais também que são necessários, de prazo, etc., ele não vai ter uma análise subjetiva se ele é bom, se ele é suficiente, se ele tem valor cultural ou não. Basta que ele seja passível, né, de atingir as finalidades e objetivos da lei. Isso vem na norma exatamente para evitar qualquer tipo de censura ou qualquer tipo de análise ideológica a partir dos projetos culturais que são objeto, né, que busquem um incentivo através da Lei Rouanet. Isso é muito importante. Bom, e para explicar como é que ela funciona, né? Afinal, como é que funciona a Lei Rouanet? A gente tem de um lado o proponente e a gente tem do outro lado o incentivador. Tá? O proponente é aquele que inscreve projetos para apoio na Lei Rouanet, que pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica com ou sem fins econômicos, ou seja, empresas, associações, fundações ou pessoas físicas. Tá? Inclusive até o MEI, né, que é o microempreendedor individual, pode
apresentar projetos na Rouanet, tá? Então, todo mundo vai poder apresentar projetos na Rouanet, só quem não pode são pessoas jurídicas de direito público, né? Ou seja, o próprio Estado não pode apresentar projetos na Rouanet, mas sendo pessoa física ou pessoa jurídica, empresa, associação, fundação, todo mundo pode apresentar projetos na Rouanet. Já o incentivador vai ser a pessoa física ou a pessoa jurídica que seja tributada no lucro real, tá? Lucro real é um tipo de tributação que é feito nas empresas. Algumas empresas são tributadas no lucro real porque elas se encaixam em determinadas categorias que a lei determina que deve ser assim, tá? Então, apenas empresas tributadas nesse tipo de tributação chamada de lucro real é que podem incentivar através da Lei Rouanet, certo? E a gente está aqui, quando a gente fala de Lei Rouanet, a gente está falando de imposto de renda, né? Imposto de renda é um tipo de tributo e de imposto, né, da União, ou seja, federal. Quem recolhe é a União, né? Então, por isso que ela pode renunciar a esse imposto, ou pelo menos parte dele, né? O Estado não pode renunciar a imposto de renda porque não é da competência dele nem o município. Então, cada um renuncia do seu imposto, né? No caso, a União vai renunciar do imposto de renda. Então, a pessoa jurídica, que é tributada no lucro real, ou a pessoa física, que declara o seu imposto de renda de forma completa, ou seja, não faz aquela declaração simplificada, é que podem incentivar projetos culturais por meio da Rouanet, tá? E como é que esse incentivo se dá? Então, como é que acontece? O proponente, ele inscreve um projeto lá pelo SALIC, que é o Sistema Virtual Federal de inscrição de projetos, tá? Vai preencher todos os requisitos, colocar lá tudo que a lei pede, que a instrução normativa pede, e aí esse projeto vai tramitar dentro do Ministério, né? Que vai fazer toda a análise e tal daquele projeto. Se ele for aprovado, a gente vai falar especificamente sobre a tramitação, mas se ele for aprovado, ele vai receber como se fosse um carimbo, né? Da União, no caso, dizendo se esse projeto tiver algum tipo de apoio, quem o apoiar vai ter desconto no imposto de renda. É basicamente isso que a União fala. Então, observa que não vem dinheiro direto da União para o projeto. A União, em nenhum momento, vai tirar dinheiro dos cofres públicos para colocar dentro do projeto. O que é que ela vai dizer? Ela vai dizer, projeto, se você conseguir um incentivador para você, diga para ele que o dinheiro que ele botar no seu projeto, ele vai poder descontar do imposto de renda. É só isso, certo? Então, esse incentivador, ele vai poder descontar até quanto do imposto de renda dele? No caso da pessoa física, até 6% do que ele deve, do imposto de renda, e se for pessoa jurídica, até 4% do imposto. Então, veja que é um percentual bem pequeno mesmo, né? Mas isso, somado, né, de vários incentivadores, pode dar, sim, um valor muito interessante para o seu projeto. Então, eu tenho uma empresa que ela deve de imposto de renda R$ 100.000. Ela só vai poder destinar para um projeto cultural até 4% desses 100 mil, certo? Assim como a pessoa física, até 6% do que ela deve. Então, ela não pode destinar tudo, é apenas esse percentual, certo? Bom, e aí, ok, então o projeto foi aprovado lá para poder receber incentivo. O proponente vai ter que correr atrás de incentivadores, pessoas físicas ou empresas, que deem aquele recurso para ela, né? E aí, esse incentivador vai poder abater o valor que ele colocou lá do imposto de renda devido. Tá, mas ele vai abater quanto? Né? Ele vai abater tudo? Então, se ele deu 10 mil para o projeto, ele vai abater 10 mil do imposto de renda? Ou ele vai abater menos? Né? Qual é esse percentual? Isso vai depender, tá? Depende de se o seu projeto ele foi aprovado dentro do artigo 18 ou dentro do artigo 25 da lei. É muito comum utilizar esse termo, artigo 18, artigo 25. Mas o que é que significa, né? Quando você vai inscrever seu projeto, você tem que escolher a categoria dele. Dizer se ele é um projeto de artes cênicas, dizer se ele é um projeto de música, se é música cantada, se é música instrumental, se é de patrimônio cultural, né? Se é da área da leitura, da literatura, etc. Você vai dizer onde é que se encaixa aí o seu projeto, tá? E a depender do tipo de projeto que você traz, você vai se enquadrar no artigo 18 ou no artigo 25. E a diferença entre esses dois é que o artigo 18, ele traz, por ele ter mais benefícios para o incentivador, né? Ele traz um rol de linguagens, que são linguagens que, de acordo com a lei, né? Isso foi uma opção legislativa, de acordo com a lei, elas são mais difíceis de ter fomento pelo mercado, certo? Então, como o mercado, no caso, né, enfim, o mercado, a economia,
ela não costuma incentivar esse tipo de projeto, o Estado, no caso, né, a União, vai lá e vai dizer, se você incentivar, eu te dou 100% de abatimento, tá? Então, como são projetos que têm mais dificuldade de captação, né, de conseguir incentivo no mercado, a União, no caso, a lei, vai lá e dá aquela força e diz, se você conseguir incentivo, o incentivador, se você apoiar esse projeto, eu te dou 100% de abatimento do teu imposto de renda. Não é que a pessoa não vai pagar imposto de renda, não, ela vai pagar. Só que daquele valor lá dos 4% que ela colocou no projeto, ela vai abater tudo. Então, se ela deu 10 mil, ela vai abater 10 mil, certo? Então, quais são esses tipos de projetos? São projetos de artes cênicas, teatro, dança, tá? Projetos de música que sejam instrumentais, ópera, por exemplo. Música cantada não entra aqui. Show, por exemplo, não entra aqui. Musical não vai entrar aqui, tá? Vai entrar aqui projetos que sejam realmente projetos que entrem aqui, né, nos conceitos aqui do artigo 18 e que sejam mais difíceis, de mais difícil captação no mercado. Aqui a gente entra, por exemplo, a doação de acervo para bibliotecas, tá? Então, se você tem um projeto que é de aquisição de acervo, doação de acervo para a biblioteca, ele entra no artigo 18. Olha, isso é interessante. Então, quem apoiar o seu projeto vai ter 100% de abatimento do valor que ela apoiou, tá? Então, também patrimônio cultural entra aqui no artigo 18, tá? Então, são categorias, linguagens que vão ter um benefício a mais, mas elas vão ter um benefício a mais porque a lei entendeu que elas merecem esse benefício por ter mais dificuldade de conseguir esse incentivo através do mercado, certo? Então, se for através do artigo 18, se seu projeto for aprovado no artigo 18, quem apoiar o seu projeto vai ter 100% de abatimento. Já se ele for para o artigo 25, também é interessante, porque ele vai ter um percentual de abatimento. Não vai ser 100%, vai ser de 30% a 80%, a depender do tipo de apoio, tá? Então, colocou 10 mil no projeto, vai ali abater 30%, abater 80%, o resto que sobrar vai ser realmente dinheiro da empresa, dinheiro do incentivador mesmo, e não incentivo fiscal, tá? Mas isso também pode ser bem interessante a depender do caso, certo? Então, se você já tem até um incentivador, uma empresa que tem interesse em apoiar teu projeto, muitas vezes ela se interessa também, ainda que não seja 100% de abatimento do imposto, tá? Então é importante saber essas distinções, saber onde colocar o seu projeto, se no artigo 18, se no artigo 25, para que ele consiga ter esse apoio e ter o projeto aprovado, certo? Bom, já falamos do artigo 18 e falando sobre o tipo de apoio, né? Então, quando o incentivador vai apoiar, ele pode apoiar tanto como doação como patrocínio. E qual é a diferença? Independentemente do valor que ele vai abater, tá? Mas essas categorias são diferentes, por quê? Porque quando você faz doação, o nome do incentivador não vai aparecer, tá? Ele vai aparecer como agradecimento e tudo mais, mas aquela publicidade ostensiva não vai existir. Já no patrocínio ela vai existir, então vai colocar lá a marca, vai colocar a logo, etc., do seu incentivador. São só categorias diferentes de apoio e ambas são possíveis dentro da Lei Rouanet. Bom, e os limites de apoio? Então, vou fazer um projeto. Até quanto eu posso fazer o projeto, né? Meu projeto pode ter até quanto de recursos que eu consiga captar no mercado. Vai depender do proponente, né? Que tipo de proponente está trazendo aquele projeto e se seu projeto é o seu primeiro projeto, tá? O primeiro projeto que a gente inscreve na Rouanet, ele só pode ter um valor de até 200 mil reais, tá? Então, primeira vez que você vai inscrever projeto na Rouanet, ele necessariamente tem que ter até 200 mil reais. Não significa que você vai captar 200 mil reais, não significa que a União vai te dar 200 mil reais. Não é isso. Significa que o seu projeto pode ser aprovado para captação em até 200 mil reais, ou seja, você vai ter seu projeto aprovado e vai lá atrás do seu incentivador e ele só pode te dar até 200 mil reais, certo? Se for o primeiro projeto. Se não for o primeiro projeto, é até 1 milhão de reais por projeto, certo? Então, até 1 milhão de reais. E se você for proponente MEI, pessoa física, você pode entrar com até 4 projetos. Se você for um empreendedor individual, que é outro tipo de empresa, até 8 projetos. Se você for uma EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada, ou uma limitada, uma sociedade, até 16 projetos. Tá? Isso aqui tudo tem na Instrução Normativa número 2 de 2019, que você também pode acessar facilmente pelo Google, etc. Mas é importante saber que tem um limite de projetos e de valor de projeto, tá?
Quem é que não tem limite de valor de projeto? Os planos anuais e plurianuais. O que é isso? Quando eu entro com um projeto, por exemplo, que eu vou fazer um projeto de captação durante um ano para poder ter recurso financeiro para o meu equipamento cultural durante um ano. Ou então durante 2, 3, 4 anos, tá? Então, eu faço um plano anual ou um plano plurianual para o meu equipamento, por exemplo, uma biblioteca, que também pode ser entendida aqui como equipamento cultural, tá? Esses projetos que são de longo prazo, eles não vão ter essas limitações, até porque fica inviável a gente colocar essa limitação, porque eles ultrapassam o ano fiscal, né? Projetos de museu, projetos de patrimônio cultural também não tem limite de valor, tá? Então, realmente é interessante, né? Se você consegue encaixar aqui o seu projeto nesse âmbito, você consegue colocar um projeto aí de valor muito maior do que esses que estão aqui, tá? E aí você pode, inclusive, conseguir mais incentivadores, tá? Então, construção de equipamentos culturais, como as bibliotecas podem ser entendidas também está no âmbito aqui dos projetos que não tem limite de valor, tá? Que é um benefício, né? Traz um benefício para essas linguagens. E quais são as etapas, então? Né? As etapas são essas. Primeiro você vai lá, como a gente falou, no Salic, né, que é um site, tá? Faz seu cadastro, CPF, coloca seu nome, etc., bota seu e-mail, se cadastra e a partir dali abre, né, o sistema para você e você vai escrever o seu projeto. Vai colocar o nome dele, os objetivos gerais, objetivos específicos, dizer qual vai ser a sua equipe técnica, dizer quais são as finalidades que você busca alcançar, colocar o orçamento, que é importantíssimo, tá? Colocar todo o orçamento bonitinho, descrito lá no âmbito do sistema, ele é todo automatizado, tá? Então, se você vai fazer seu projeto, escrever seu orçamento, eu vou pagar, por exemplo, uma pessoa para me auxiliar nas rodas de conversa que eu vou fazer lá dentro da minha biblioteca, um professor, né? Vou pagar hora aula de professor, tudo isso está lá previsto, tá? Então, você vai lá colocar o valor que você vai pagar para essa pessoa, por quanto tempo vai durar seu projeto, quais são as etapas de pré-produção, produção e pós-produção, como é que vai se dar todo esse aspecto, quem é a sua equipe técnica, quem é que vai trabalhar com você, né? Então, tudo isso vai ser exigido na hora que você for colocar o seu projeto, tá? Alguns custos são vinculados, você não pode gastar mais do que 20% em custos de administração, por exemplo, custos administrativos. Você não pode gastar mais do que 30% em gastos de comunicação, por exemplo, tá? Então, tem algumas coisas que são vinculadas, mas o mais interessante é que você saiba que, na hora de fazer o projeto, tem que já pensar no orçamento, já tem que pensar no orçamento, nos objetivos, nas finalidades, na equipe. Quando você insere o projeto no sistema, na verdade, você já vai ter que ter escrito ele no papel antes, tá? Então, colocar no sistema é só colocar o que já está no papel, já está na planilha, lá no seu orçamento, dentro do sistema. Então, tem que ter um planejamento, tá? É importante. Bom, vai para análise de admissibilidade, é o primeiro momento, né? Esse exame preliminar que é feito pelo Ministério, e ele vai fazer o enquadramento do artigo 18 e do artigo 25, como a gente já falou, né? Então, é o próprio Ministério, tá? É a própria União, o Poder Público, que vai dizer se seu projeto se encaixa em um ou em outro, tá? Você vai propor que se encaixe em algum dos dois, mas a decisão final é da União, cabe recurso, obviamente, em todas as fases aqui cabe recurso, né, pelo direito ao contraditório e ampla defesa, mas quem vai fazer esse enquadramento é, no caso, o Ministério, tá? Depois dessa fase, ele vai para a fase de captação mínima, ou seja, seu projeto foi aprovado para captar, né? Como falei, não vai ter dinheiro direto para o seu projeto. Você vai meio que ganhar um aval, né, do poder público e dizer que seu projeto ele merece, né, ser apoiado, e se alguém te apoiar, você vai ter lá, a pessoa que te apoiar vai ter um abatimento no imposto de renda, né? Mas, para você continuar no procedimento aqui da Rouanet, não acabou ainda está começando, tá? Você tem que captar 10% do seu projeto. Então, minimamente, você precisa captar 10% do valor total do projeto para ele passar para análise técnica, tá? Então, só vai para análise técnica projetos que tenham viabilidade mínima financeira, né? Então, você tem que captar os 10%, depois que capta os 10%, o que é o captar os 10%? É conseguir um incentivador que te dê pelo menos 10% do total do teu projeto, tá? Então, captar desses 10% vai para análise técnica. Análise técnica é aquela que aí sim, feita pelos técnicos, pessoas da área, se for da área da música, gente da música, se for da área do teatro, galera do teatro. Então, vai ter gente especializada para analisar o teu projeto.
Depois disso, se ele for aprovado, também cabe recurso e tudo mais, ele vai para a análise da CNIC, tá? Que é esse Comitê Nacional de Incentivo à Cultura, que vai analisar o teu projeto, e aí sim ele tem essa decisão final se seu projeto está aprovado ou não. Se ele for reprovado aqui, aqueles 10% vão ser devolvidos para o incentivador, tá? Mas se ele passar, você ainda vai ter que captar mais 20%, tá? Para poder começar a executar, tá? Então captou 10% para poder passar para a segunda fase. Quando você é aprovado nos finalmente mesmo, você ainda tem que captar até 20% para poder começar a executar. E o que é o executar? É começar a realizar o teu projeto, né? Começar a fazer pagamentos, começar a fazer os teus gastos, né? As suas despesas e realizar o teu projeto como ele deve ser, tá? Então, esse é o passo a passo, tá? De como é que funciona um projeto dentro da Rouanet. Inscrever o projeto é algo que não é tão complexo, mas ele precisa, sim, de um estudo, ele precisa, sim, sentar, né, para a gente entender como é que escreve esse projeto. Lembrando que antes de escrever ele no sistema Salic, né, que é esse sistema dos projetos da Rouanet, você escreve ele antes, na verdade, você pensa, planeja ele de forma prévia para depois colocar ele dentro do sistema e aí sim tramitar, fazer todas essas fases aqui no âmbito do Ministério. Lógico, depois de tudo isso, depois de executar, você vai ter que prestar contas, tá? Então, a própria lei prevê, porque é um recurso público, apesar de não sair diretamente dos cofres do Estado, ele é recurso público, porque ele é renúncia fiscal, ele é renúncia de tributo, de imposto, né? Então, ele é considerado pela lei como recurso público, você vai ter que pagar, você vai ter que prestar contas, né? E o que é o prestar contas? São as notas fiscais, é mostrar que o seu projeto realmente foi realizado, tirar as fotos, fazer os vídeos, né? De todas as formas, comprovar que o teu projeto foi realizado. Tanto pelo objeto, cumpriu o objeto, ou seja, realizou o teu projeto, fez o teu seminário, fez o teu congresso, né, fez o teu festival, assim como financeiramente. Emitiu as notas, pagou quem devia, fez os contratos, enfim, são duas análises, a técnica do objeto e a financeira. E você vai ter que prestar conta desses dois, tá? Também é algo que, se desde o começo for bem pensado, bem planejado, não vai ter problema nenhum no final, tá bom? Então é isso e eu agradeço demais a atenção de vocês. Gostaríamos de agradecer a excelente participação da professora doutora Cecília. Muito obrigado. Com essa palestra, chegamos ao final de nossas apresentações essa manhã. Voltamos às 14 horas com as seguintes participações. Esperamos vocês aqui com a gente. Até lá!